a todos e a todas, é uma honra muito grande, é uma felicidade, na verdade, é um treinamento, sim, Wilson, mas é uma alegria, eu recebi esse compromisso, essa missão com muita alegria. Quando a Sandra pediu, eu falei assim, nossa, quanta honra, fiquei nervosa, porque eu falei, meu Deus, vou falar do Wilson Garcia. Mas é fácil, né? Falar de quem tem o que falar é fácil. Bom, mas nós vamos iniciar, então, com uma música de dois ícones da música popular, que é o Chico César e o Zé Cabaleiro. O nome da música é Respira. Eu gostaria que vocês assistissem, ouvissem a música e refletissem sobre ela, que é uma música bastante interessante que eles fizeram no período de isolamento. Tá? Podemos colocar, Rita, por favor? Não se entregue não, ainda tem chão, respira. Sei que falta ar, mas de algum lugar a gente tira. Não há mal que sempre dure, meu amor procure apenas estar e não entrar na pira. Respira, respira. Não se renda não, vida sem razão, mentira. Ande no pomar que um dia em seu olhar florira. Toda chuva um dia passa, veja na vidraça o sol a brilhar sobre o ódio, a ira. Respira, respira. Nada terminou, nunca termina. A sombra ilumina a luz que apagou. Nada terminou, nunca termina. A sombra ilumina a luz que apagou. Vida sem razão, mentira. Ande no pomar que um dia em seu olhar florira. Toda chuva um dia passa, veja na vidraça o sol a brilhar sobre o ódio, a ira. Respira, respira. Nada terminou, nunca termina. A sombra ilumina a luz
se apagou. Bonita, né? Eu gostei muito dessa música. Maravilhosa. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a programação que nós temos para esse mês que está entrando, nesse período. Eu gostaria de convidar, primeiro é o Face, né, que eu tenho aqui. Isso É verdade, mesmo. já estava esquecendo. Então, Ivone, por gentileza, vamos convidar o pessoal do Face para participar da nossa reunião de hoje, por favor. Cadê a Ivone? A Ivone caiu? Não. Pronto, já está. Muito bem. Boa noite, pessoal do Face. Boa noite a todos e a todas. Sim, eu estava dando entrada. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, para podermos conversar um pouco sobre espiritismo, junto com o Wilson Garcia, que mais para frente nós vamos falar dele. Eu gostaria de convidá-los para que vocês novamente pegassem a agenda. Quem ainda não escreveu uma agenda, escreva agora, ponha aí no celular, na agenda eletrônica, ou no papelzinho mesmo, grudadinho no computador, e é uma maneira fácil de nunca esquecer. Então, nós vamos ter agora, a Festa da Neve, dia 3 de outubro, num domingo, às 19 horas. Imperdível. Venham assistir conosco o que eles estão programando, né? Vai ser pelo Zoom, vai ser sempre por esta plataforma, aí vai estar o acesso com o código e tudo mais, vai ser fácil de entrar, e nós vamos, então, comemorar os 74 anos da Mocidade Espírita e Estudantes da Verdade, que também faz parte do SEAC. Não percam. E, na sequência, eu gostaria de lembrar a vocês que do dia 8 ao dia 12 de outubro, nós vamos ter o congresso, né? E também é para todos participarem. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. A Rita vai colocar para ver o pessoal que ainda não se inscreveu saber qual é o caminho que tem que fazer. O vídeo e o cartaz. Você vai pôr o vídeo primeiro? É isso? Sim, sim. Então, coloque, por gentileza, o vídeo para que todos possam ver. Quem ainda não conhece, conhecer. Você está sem som. Imperdível. 25 conferencistas, para que nós possamos, então, ver aí, os temas são variados, nós vamos ter a oportunidade, pela plataforma Zoom também, participar, vai ser uma semana, um final de 8 a 12, intenso, vocês poderão escolher o tema que vocês queiram assistir, imperdível. Esse seria um congresso que nós estaríamos lá na Espanha, todos nós estaríamos, de uma certa forma, gastando, né, com muito prazer, uma viagem e participando. Hoje nós temos a possibilidade de estarmos em casa, sem custo nenhum, e participando igualmente desse congresso. Então, não percam. Façam as suas inscrições,
ainda dá tempo, vamos continuar com o Brasil lá em cima, no topo. Eu acho que o Brasil é o que tem o maior número de inscritos, né? Mas pessoas de qualquer parte do mundo podem participar, vale a pena, está sendo feito tudo com muito carinho, para que todos possamos assistir sem nenhuma intercorrência, vamos dizer assim. Bom, é isso. Eu esqueci alguma coisa importante, Ricardo, Alcione, Wilson? Não? Então, vamos lá. Então, agora, eu gostaria de apresentar o senhor Wilson Garcia. Wilson Garcia, ele vai nos falar sobre refletindo sobre a obra de Chico Xavier. O currículo dele é extenso, é por demais extenso, mas vale a pena. Ele é mestre em comunicação, eu vou até ler, tá? Ele é mestre em comunicação no mercado da Faculdade Casper Libero e pós-graduado em comunicação jornalista pela mesma faculdade. Tá? Ele atualmente está aposentado e ele atuou profissionalmente como jornalista, publicitário, editor e livreiro por vários anos. E também ele tem mais de 40 livros editados, se eu ainda não esqueci nenhum outro que foi editado depois da minha compilação. Né? Ele é membro do corpo editorial do jornal Correio Fraterno do ABC e de sua editora por 14 anos. Ele foi. Atua como membro do Conselho da Fundação José Herculano Pires, é diretor de comunicação do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, o CCDPE, e atua como presidente do CPDOC, e membro pesquisador do Centro de Documentação de Obras da Fundação André Luiz. E hoje nós teremos a honra e a possibilidade de estar aqui ouvindo o Wilson Garcia. Aproveitem para refletir junto com ele e aprender com o Wilson. Seja muito bem-vindo, Wilson. Muito obrigada pela sua presença. O SEAC está muito feliz com que você tenha aceitado esse convite. Muito obrigado, Regina. Muito boa noite aos amigos. Uma alegria estar com tantos companheiros conhecidos. Eu vou cumprimentar em especial ao meu amigo lá do Paraná, o José Lázaro Boberg, também um escritor, sempre nos prestigiando e cumprimentando, dando o boa noite a ele, eu estendo a todos vocês. É uma alegria retornar ao SEAC, essa instituição que eu, alguns anos atrás, aprendi a admirar e ter a alegria de conhecer um pouco da sua brilhante história. Muito bem. Tem tantos amigos aqui que eu gostaria de abraçar um por um, mas só de saber que estamos juntos nesta noite já fico bastante feliz. Bem, essa minha presença, esse meu retorno, foi o culpado dele é o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes me fez um convite e eu tinha para a data já um compromisso assumido, agendado, e pensei, ele vai esquecer, né? E nada, ele logo depois voltou com uma outra data e aí eu não pude sequer mentir para ele dizendo que já tinha, porque não tinha mesmo, né? Então, ele é o culpado. E ele é o culpado também do tema, porque, pelo que eu li que ele escreveu, o tema nasceu de uma discussão que enveredou por um dos caminhos da obra de Chico Xavier, um caminho bastante discutido que eu
tenho certeza que vai interessar a todos, porque é um tema bastante recorrente, mas que logo, daqui a pouco, a gente entra nele. Aliás, ele é um tema que faz parte de todo o conjunto da obra do nosso querido Chico Xavier. Mas falar da importância, não é? Da importância de Chico Xavier para o espiritismo, mesmo que seja na base de algumas reflexões, é algo fácil e, ao mesmo tempo, complicado, difícil. É fácil porque a disponibilidade de informações sobre Chico Xavier é grandíssima. Ao mesmo tempo, a obra dele é uma obra extensa, complexa, e nós poderíamos pensar em conversar sobre esta obra, levando em consideração duas coisas. A importância do Chico para a divulgação da doutrina espírita no Brasil e no mundo, que é um aspecto grandioso, e a importância dele enquanto obra que reflete a doutrina espírita codificada ou produzida por Allan Kardec. Então, nós temos dois grandes campos de trabalho aí. Não? Então, para que nós possamos, ao final dessa nossa conversa, discutir a questão, a importância e essa reflexão, eu vou ocupar uma parte do tempo e, na sequência, eu gostaria de ouvir os questionamentos que puderem ser feitos. Muito bem. Chico é de uma presença inigualável. Ele não foi só o maior médium psicógrafo que nós já conhecemos e que o mundo conheceu. Ele foi o intermediário e o propulsor do espiritismo como nunca se viu antes. A obra é grandiosa em números. Por exemplo, segundo alguns estudos acadêmicos e algumas publicações na imprensa, ele teria cerca de 3,8 milhões de seguidores fiéis. Mas, junto com eles, com certeza, segundo estas fontes, mais de 30 milhões de simpatizantes. É como se nós também fizéssemos uma comparação com a doutrina espírita no Brasil, onde uma cifra semelhante é aquela que é divulgada pelo IBGE em relação àqueles que se dizem espíritas. Mas, se nós buscarmos aqueles que se simpatizam ou que aceitam certos princípios, em especial a reencarnação, nós vamos ver que esses números
sobem extraordinariamente. O Chico chegou a participar de concursos para o brasileiro mais destacado, ou o líder religioso mais conhecido, sem, às vezes, até ser incluído na relação daquelas pessoas sobre as quais se votaria, né? E, mesmo não sendo incluído, ele ganhou com larga margem alguns desses concursos. E chegou-se, como sabe, até ser cogitado o seu nome para o Prêmio Nobel da Paz. É incrível que mais de 400 livros são atribuídos à sua coautoria. Ou seja, espíritos escrevendo por meio dele, com ele participando. Mas quase 500 títulos sobre ou de Chico Xavier, ou em coautoria dele com outros encarnados, se tem catalogado, e grande parte deles ainda disponíveis à venda. Ele chegou a publicar, ou foram publicados, 14 títulos num só ano. Tem-se como certo que mais de 50 milhões de exemplares dos livros deles foram vendidos até hoje em todo o mundo, traduzidos para cerca de quase 30 idiomas, não é? Nós poderíamos dizer que tantas coisas que dizem respeito a Chico Xavier chamam a atenção da sociedade, especialmente dos não espíritas. Me recordo que, quando eu estava começando a estudar o espiritismo, no início do ano de 1970, alguns amigos de faculdade, de estudo médio, da minha época de mocidade em Minas Gerais, questionavam, já não sobre o espiritismo, mas sobre Chico Xavier. Né? Então, é uma coisa extraordinária. E essa obra dele gerou um sem número de movimentos. Movimentos aceitos, movimentos não aceitos, uns contestados, outros elogiados. Me lembro que, em 1970, quando eu estou na Federação Espírita do Estado de São Paulo, começando minhas atividades, e de início junto a centros espíritas federados pela Federação, se discutia internamente a criação de uma instituição que hoje é menos conhecida, mas que sobrevive ainda, que se chamava OSCAL, Organização Social Cristã André Luiz, fundada em 1956, em Minas Gerais, e se discutia a interferência dela e o viés unicamente social e evangélico dela, mas a interferência dela no movimento organizado, no movimento espírita organizado. Segundo alguns contestadores, porque ela usava André Luiz
com primazia em detrimento de Kardec. Então, era muito discutido naquela época. Bom, mas Chico tem uma série de teses, né, que estudam ou a figura ou as suas atividades mediúnicas, sociais, culturais, enfim, não é? Chico, a obra de Chico abrange os diversos campos do conhecimento: história, sociologia, filosofia, educação, religião, política, comportamento, ciência, etc. Não é? A sua obra gerou um sem número de livros que estudam ou que desenvolvem parte deles, novelas, filmes, pesquisas acadêmicas, reportagens, peças teatrais. Uma coisa extraordinária. São números assim, e nenhum médium, se estiver errado, me digam, nenhum médium teve tal longevidade com tanta atividade e com tamanha produção. Uma coisa indiscutível. Muito bem. Então, esses números já mostram por si só como é que a amplitude que a doutrina espírita, enquanto um conhecimento, se espalhou pela sociedade brasileira e por outros países mundo afora. É vigoroso isto, não é? Eu fui essa semana, sábado passado, dar uma entrevista num documentário que está sendo produzido sobre Chico Xavier e que será levado ao mundo todo. Vai ser, segundo os responsáveis, ele vai ser difundido em várias partes do mundo e com traduções nas línguas, pelo menos em 3 delas, né? Muito bem. Então, ainda hoje se trabalha e se desenvolve obras com base na produção e na vida desse mineiro extraordinário, que, se tivesse ganho o Prêmio Nobel da Paz, não teria sido nenhuma grande surpresa, né? Muito bem. Mas a obra de Chico Xavier, enquanto obra que reflete a doutrina espírita, é uma obra complexa também. É grandiosa e ela é bastante... ela é objeto de estudos e por espíritas. Ela foi objeto de admiração por grandes personalidades espíritas, especialmente aquela que está no centro, que nós podemos chamar de fulcro da obra de Chico Xavier, aquela que mais busca tocar nos princípios básicos do Espiritismo, no sentido de ampliar esse raio de conhecimento desses princípios. Então, esse núcleo foi objeto de atenção de espíritas os mais renomados, daqueles mais admirados que nós possamos ter, não só no Brasil, como fora do Brasil, né? Mas há coisas que são curiosas que valem a pena mencionar, porque
nos permite desenvolver aquilo que Kardec chama a atenção, de usar a razão para refletir sobre essas obras, essas produções mediúnicas e sobre seus conteúdos. Me lembro até hoje que, quando do meu início no Espiritismo, uma das coisas que eram mencionadas é que, quando o livro Nosso Lar foi lançado, e ele foi lançado 12 anos desde o início da atividade mediúnica psicográfica de Chico Xavier, pois Parnaso, que é o primeiro livro, foi publicado em 1932, e o Nosso Lar foi lançado em 1944, quando ele surgiu, conhecidos líderes espíritas de então o receberam com desconfiança. O que não é nada mal, não é? Mas ele, de fato, chegou e balançou certos corações e certas mentes em relação ao seu conteúdo. Portanto, se ele é discutido até hoje sob o ponto de vista da coerência, sob o fato de ser ou não real aquelas informações, serem ou não reais aquelas informações que ele traz, e, enfim, todo o seu contexto, todo o seu conteúdo, o fato é que ele já surgiu recebendo críticas e desconfianças. Depois, esses mesmos, pelo que se sabem, ou parte desses críticos, desses que desconfiaram, foram cedendo. E é interessante porque muitas coisas que estão em Nosso Lar não são propriamente novidades lançadas pelo livro. Várias daquelas coisas que lá estão já haviam sido publicadas por outras fontes espirituais, né? Bem, mas, de qualquer maneira, nós temos essas questões interessantes envolvendo a figura e a obra de Chico Xavier. Por exemplo, Humberto de Campos, que, quando analisou o Parnaso de Além-Túmulo, estava encarnado, ele fez as suas críticas, mas disse: se Chico Xavier produziu tudo aquilo que conta por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. E, curiosamente, o Humberto de Campos vai reaparecer 4 meses depois de desencarnado, escrevendo por meio de Chico Xavier. Né? É curioso esse fato, porque ele vai acabar sendo autor de uma das obras que mais celeuma fizeram no meio doutrinário espírita, em nosso movimento. E todos sabem que é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
né? Talvez não haja outro livro objeto de tantas discussões e dissensões, e que, historicamente, tem uma participação no movimento espírita conhecido de grande parte das lideranças, das inteligências espíritas, mas que, com certeza, continuará na pauta das discussões, não só pela questão doutrinária, mas também pela questão histórica, pela questão de estilo, pela questão de como aborda esta história. Então, essas obras já surgem com reflexos enormes no movimento espírita. Mas o núcleo das obras que trabalham a doutrina mais diretamente e por, digamos, segmentos do conhecimento, são aquelas que formam o conjunto de obras que nós conhecemos por série Nosso Lar, que também é difundida como série A Vida no Mundo Espiritual. Aqui começa com o livro Nosso Lar, em 1944, que vai ser concluído em 1968 com o lançamento do livro E a Vida Continua. São nada menos do que 13 obras. Essas obras, não que as outras não tenham, pelo contrário, constituem objetos de análise grande, imensas, mas esses 13 livros, essas 13 obras que compõem essa coleção, que inclusive é vendida como uma coleção inteira, não é? São aquelas que talvez mais chamem a atenção dos estudiosos e pesquisadores da doutrina espírita. Nós poderíamos dizer que essas obras, elas têm inúmeros pontos que são colocados em discussão e que são objeto de atenção há já um tempo igual ao tempo de existência delas enquanto obra publicada. E nós poderíamos mencionar uma série deles. Por exemplo, a questão da existência das colônias espirituais. Nosso Lar traz uma riqueza de detalhes a esse respeito. Mas todos nós conhecemos posteriormente, especialmente posteriormente, ao surgimento da obra Nosso Lar, inúmeras outras ditas colônias espirituais que passaram a existir em diversas partes do Brasil e por meio de outros médiuns. É interessante. É longa a possibilidade de análise e de reflexão sobre as informações
que a obra Nosso Lar traz com relação à existência de colônias espirituais. A diferença é que, no livro Nosso Lar, existem muitas informações em torno da sua criação, fundação, a sua história, a sua constituição administrativa, econômica, social, etc., etc., né? Mas junto vem questões como, por exemplo, umbral, que é um aspecto na obra Nosso Lar, mas não exclusivamente dela, mas na obra Nosso Lar ganha uma materialidade que até então nós não tínhamos com tal minúcia e clareza. Também objeto de discussão. E quando nós falamos de discussão, nós não estamos dizendo que é para criticar, não aceitar, nem que é para aceitar passivamente. Nós estamos dizendo que essas questões trazidas fornecem um material de análise e reflexão necessária, importante, que enriquece, porque a pura e simples aceitação torna o terreno, o contexto muito tranquilo e entra naquela coisa de águas paradas, não é? Numa lagoa. O que precisamos é estar constantemente exercendo essa função que todos nós temos de livre pensar e questionar no sentido de pôr em xeque para clarear, para enriquecer, né? Então, umbral. Mas também nós temos outros, como perispírito, por exemplo. Kardec traz uma série de informações singulares, não é? Originais, a respeito do perispírito, desde do momento em que ele decide nomear esse corpo por perispírito, desde este momento, que os espíritos disseram para ele que, se você gosta, nós aceitamos, né? E vamos usar, e passaram a usar, mas também entrando a obra de Chico em minúcias sobre a constituição e o funcionamento deste corpo perispiritual, que gera uma série de consequências mais amplas, de dimensões maiores e até simples, como, por exemplo, a discussão que se faz até hoje se o perispírito é orgânico. Não é? Porque o próprio André Luiz, na obra em que ele trata disso, ou nas obras, coloca em discussão, ou coloca para discussão, questões ligadas, por exemplo, à alimentação, a funcionamento quase que orgânico, dependente, como nós sabemos e temos no corpo físico, não é? E aí vai, por exemplo, André Luiz e Chico Xavier vão caminhando por esse terreno amplo, aberto pelo Espiritismo, e dando visões, fazendo reflexões, abordando aspectos da mediunidade
abrindo campo para discussões amplas, profundas ou mesmo simples. Apresenta alguns temas amplamente já discutidos, se é que eu posso dizer amplamente, porque às vezes a nossa percepção não é a percepção de boa parte das demais pessoas, mas, por exemplo, a questão dos espíritos ovoides, que gerou discussão de um dos maiores apoiadores, estudiosos, amigos de Chico Xavier, que foi Herculano Pires. Herculano Pires coloca a questão, a existência dos espíritos ovoides em xeque. Ele diz que é um deslize de André Luiz, né, essa questão. Mas a obra de Chico Xavier, como um todo, seja por conta de toda a sua estrutura, de toda a cultura que ela reflete, não é? Cultura dos espíritos, mas também cultura de encarnados, ela acaba sendo objeto de discussão dentro da questão do espiritismo religioso. E, em especial, por conta da própria história de vida do Emmanuel, que é apresentado como o principal espírito que atua junto com Francisco Cândido Xavier. Então, a discussão sobre se o espiritismo é religião ou não, ela ganha um grande impulso na obra de Chico Xavier. Daí porque o assunto não pode passar ao largo, a gente tem que debater este e os demais assuntos, como, por exemplo, se debateu por um tempo, né, a questão, a defesa que Emmanuel fez das existência das almas gêmeas, que já em Kardec não encontra apoio. Mas, feita essa discussão, ele acabou decidindo por dizer que, para ele, é a opinião dele, ele deixou bem claro, a existência das almas gêmeas, mas que aqueles que não quiserem podem seguir Kardec, deve seguir Kardec. Mas é uma questão que entrou na pauta das discussões, como tantas outras, não é? Vocês sabem que a questão que gerou uma tremenda confusão no movimento espírita em 1974, que foi a publicação da tradução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução feita por Paulo Alves Godoy, da Federação Espírita Brasileira, tinha Chico envolvido nela. Chico foi foi o pivô da conversa que acabou gerando uma tradução que trouxe tremenda confusão no movimento espírita, fazendo com que se dividisse, e tendo a figura de Herculano Pires como aquela que movimentou a opinião pública para condenar a tradução, não a obra, mas a tradução feita pelo Paulo Alves de Godoy, que era seu amigo, e daqueles que, junto com ele, estavam na equipe que decidiu fazer a tradução e a publicação do livro, e que surge de conversas que se tinha com Chico Xavier. Muitos desses estavam
na equipe responsável pela tradução e publicação da obra eram pessoas que consultavam constantemente Chico Xavier. Deduziram de conversas com Chico que se deveria fazer uma tradução que fosse mais palatável, mais atualizada linguisticamente. E aí se incorreu em vários erros que acabaram levando a tradução ao sepultamento, ao desaparecimento dela, que acabou não progredindo, não prosseguindo, não é? Então, nós temos essas questões envolvendo a obra dentro e fora do movimento espírita. Agora, não está em discussão a figura do homem e do indivíduo extraordinário que foi Chico Xavier. Não se pode medir, não se pode dimensionar, nem próximo de qualquer tamanho a presença, a importância e a participação de Chico Xavier no Espiritismo. Não se discute. Chico, nesse aspecto, é inovidável. É claro que a obra dele, enquanto médium, ela precisa estar constantemente sendo avaliada, analisada. Essa é da responsabilidade de cada um. Não se pode pensar que ela deva ser condenada ou aceita plenamente do jeito que está. Não se pode condenar, não se pode nem pôr em dúvida o valor delas e também de Chico Xavier, enquanto médium e ser humano. Não. Agora, claro, é importante que a gente avalie para compreender, conforme propõe Kardec, que até onde as coisas são válidas e até onde precisam ser revistas. Não, isso aí é da responsabilidade do conjunto da comunidade espírita e da individualidade que cada um Quando não se faz isso, quando não se analisa e se aceita ou se combate simplesmente, nós estamos fazendo um desserviço a nós mesmos e à sociedade. Talvez esse seja o ângulo mais pernicioso da história de se dizer que é ou não é religião, porque a religião constituída e tradicional, como Kardec tanto combateu, dizendo que o espiritismo não poderia ser essa religião, porque não há duas maneiras de compreender esse vocábulo, senão no que ele reflete em relação à Constituição administrativa, dogmática, a estrutura da religião enquanto igreja e rito e essa coisa toda. Então, sob esse aspecto, que é um aspecto complicado, que não facilita para ninguém compreender o espiritismo no sentido de assumir a autonomia social, individual, perante os desafios da evolução.
Sobre esse aspecto, não há como dizer o contrário. A obra de Chico, ela fica maior e mais grandiosa, se podemos dizer assim, quando este olhar sobre ela se alarga, não é? E, para isso, até mesmo redutivo, retiro até mesmo. Para isso, estudos feitos por conhecidas e destacadas personalidades espíritas e conhecidas pesquisas por autores bastante felizes em suas análises, contribuem muito para isso. Tem vários desses estudos sendo disponibilizados para qualquer um nos meios digitais. E um deles que eu admiro muito, prometo que mais uns minutinhos eu encerro, é o escrito por Bernardo Leugói, que muitos de nós conhecem. Ele tem coisas assim muito interessantes a respeito da atividade e da influência de Chico, não é? Ele diz, Chico, ele destaca aspectos muito curiosos, muito interessantes da figura humana do Chico para analisar sociologicamente essa figura e suas ações. Ele tem uma frase que me parece extraordinária, porque um dos focos dele foi perceber que o Chico vive no mundo físico, mas ele não age como seria comum em muitos que tiveram semelhante ação na vida. E ele diz, Chico não desiste do mundo. Chico desiste da matéria, em nome da vivência exemplar dos valores do espírito. É interessante, porque abre um viés muito curioso para nós. E isto está muito ligado ao viés social. Seja enquanto obra caritativa, seja enquanto visão de mundo e de atuação na sociedade. Não é? Ainda ele diz, em qualquer leitura, trata-se de um personagem cercado de uma aura paradigmática, depositário e modelo biográfico de uma proposta religiosa de alta ressonância na sociedade brasileira, além de ter cumprido um papel central na criação de um espiritismo à brasileira. É interessante porque o olhar é um olhar mais distante da emoção do ser que é ativista espírita, que defende com unhas e dentes, com garras de águia, a doutrina espírita, e que, portanto, muitas vezes está mais comprometido na razão do que um pesquisador mais distante, que busca entender a função e a ação na sociedade de figura tão extraordinária como foi Chico Xavier. Bem, minha gente, isso prossegue. Nós temos o mundo pela frente para analisar, estudar
discutir, assumir pontos a respeito dos diversos temas que Chico Xavier nos possibilita doutrinariamente e socialmente. Então, eu coloco agora à disposição de todos para os questionamentos que eu tenho certeza que virão. Quanta riqueza de informação. Muita riqueza de informação. Muito obrigada, Wilson. Trouxe para nós assim, informações ricas que nos faz pensar um pouco mais sobre quem foi essa pessoa, né? Esse médium. E aqui eu gostaria de fazer umas perguntas, mas eu não sei se caberia. Eu pergunto, o que o Chico, em alguma situação, em alguma psicografia dele, ele se recusou a deixar publicar, ou não aceitou, ou teve algum questionamento desta forma com ele, ou não? Tudo que ele psicografava, ele entregava para uma avaliação. Boa pergunta. Tudo a ver, como diz o outro, né? Tem tudo a ver. Como é que a gente vai responder a isso? Eu nunca ouvi ninguém falar, de repente. Pois é, então, porque a imagem formada, e digamos assim, a imagem em movimento, que é um filme, o filme que se passa de Chico Xavier, gera uma série de questões. E uma delas, com certeza, é essa. Fica aparente que tudo que Chico produziu foi publicado. E se não foi, há para ser. Né? Nós sabemos que antes de começar a sua atividade propriamente, um trabalho que gerou o livro Parnaso de Além Túmulo, ele mesmo fez menção a textos que serviram para treinamento para ele, não para ser publicado, não é? E com certeza muita coisa certamente não veio a público. Se isso está arquivado nos anais, no Instituto do Chico, se o CEDOR, por exemplo, tem esses documentos, porque eles foram entregues ao CEDOR para serem digitalizados e depois retornaram para as origens, para a casa, o Instituto lá do Chico. Se isto está lá e vai ser um dia publicado, também não se sabe ainda, porque está tudo ainda em reserva. Mas, com certeza, haveremos de pensar que houve muita coisa que não veio a público. E talvez tenha outras que não deveriam ter vindo e vieram. Por quê? Porque, não, mas o assunto é bom. Por quê? Porque de um tempo, de um certo momento até o fim da vida do Chico, ele vivia envolto por pessoas das mais diferentes. E nós sabíamos que haviam editores que disputavam os livros do Chico. E que muitas vezes ele terminava uma psicografia e perdia o domínio sobre o papel. Porque tal era a presença em torno dele
que era difícil esse controle, né? Mas fica mesmo essa ideia de que um grande médium só tem a companhia de grandes espíritos e nunca de espíritos médios ou atrasados. Portanto, isso é de tal maneira verdadeiro que muitos médiuns passaram a não fazer nenhum controle de qualidade sobre as mensagens ou as psicografias de que era objeto. E aqui que vale chamar a atenção, Regina, da importância dita por Kardec de que a principal função do médium é a de ser intérprete dos espíritos. Intérprete. E Kardec, para chegar nisso, ele teve que discutir muito com os espíritos. Está lá no Livro dos Médiuns, né? O médium é fundamentalmente especial nos fenômenos intelectuais, não é? De efeitos intelectuais, principalmente nesses, ele é intermediário, intérprete. E isso fica claro quando se pensa assim: o espírito traz ideias, dita ideias, e ele as traduz e as escreve. Então, ele é um intérprete das ideias que lhe são trazidas. E, portanto, a possibilidade de engano, de erro, de entender ideia, é bastante grande, né? Muito obrigada. Agora, nós temos aqui já 3 inscritos, começando o Ricardo, a Alcione e o Flávio, tá bom? Primeiro, Ricardo, por favor. Obrigado, Wilson, pela sua reflexão. Sempre muito importante ouvir você, viu? Muito obrigado mesmo. Gostaria de saber a sua opinião pessoal, porque você é um espírita de longa data, é alguém que tem uma trajetória, né? Então, eu quero saber a tua opinião. O que diz o teu sentimento em relação ao que eu vou perguntar e a tua razão sobre a série histórica do Emmanuel. Aqueles livros lá, 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, Renúncia e outros. Tá? Eu gostaria de saber o seguinte, Wilson, qual é a tua impressão, tá? Até hoje, sobre esses livros. Na sua opinião, há elementos históricos confiáveis nessas obras? É uma interrogação, primeira pergunta. Há elementos históricos confiáveis nessas obras? Segunda questão. Do ponto de vista espírita, na sua opinião, elas são mais cristãs do que espíritas ou mais espíritas do que cristãs? Interrogação. E, finalmente, você acha que essas obras hoje, início do século XXI, ainda dizem alguma coisa para os espíritas jovens que querem começar na atualidade a estudar o espiritismo, ter uma porta de entrada através que às vezes não se dá por Allan Kardec, mas que pode ser uma porta de entrada para alguns jovens da atualidade? Muito bem. Você gosta de complicar, né? Vamos lá. Reflitamos juntos. Minha opinião pessoal, as questões históricas. Eu quero lembrar que nós estamos aqui com a presença de um grande amigo estudioso dessa parte da história, que é o José Lázaro Gobert, e que recentemente lançou um livro que polemiza bastante, não é? Que traz bastante material para uma revisão da questão histórica de Paulo em relação ao conhecimento cristão, evangélico,
ao conhecimento da vida de Jesus, e ele, por exemplo, traz de volta algo que já se sabe, e sobre isso ele reflete, dizendo que Paulo jamais conheceu qualquer escrito dito a partir de Jesus, porque os evangelhos só começaram a ser conhecidos, foram conhecidos depois de Paulo de Tarso, né? Muito bem. Então, ele próprio nos coloca em xeque em relação à obra há 2000 anos. A obra sobre Paulo de Tarso, Emmanuel, Paulo e Estevão, não é? E se nós seguirmos por esse caminho, nós vamos dizer que complica essa obra. E o mais curioso, eu não posso deixar de mencionar, é que o Lázaro, o Boberg, como a gente o chama, ele começa esclarecendo que ele era um dos maiores divulgadores, defensores, ativistas do livro Paulo e Estevão. Mas que quando ele se viu diante da documentação histórica, ele sofreu muito, porque ele teria que mudar completamente a visão dele em relação. Então, se nós formos por este ângulo, a obra Paulo e Estevão é um grande romance, mas historicamente ele está comprometido. Então, temos que analisar. Eu tendo a achar que os estudos do Lázaro Boberg, a partir de outros historiadores documentados, tende a repor a questão num outro patamar. Essa é a minha postura. Eu estou sempre aberto a rever e a discutir, não é? Quando eu estava muito mais no viés religioso, eu tendia a aceitar pura e simplesmente conforme as obras eram entregues para o público. Mas quando você passa a exercer o livre pensamento, tão reivindicado por Kardec, você começa a superar esta fase e a olhar a obra, a história, por um viés menos romântico, mais científico. Então, esta é a minha posição. Como não sou um historiador, e eu faço questão de dizer isso, e a oportunidade é boa, porque alguns leitores me confundem como historiador. Não, eu não sou historiador, eu sou jornalista. A minha atuação é no viés e na linguagem e na estrutura jornalística. Eu gosto de grandes reportagens. Então, claro, todo jornalista tem que fazer um esforço histórico. É inevitável, faz parte. Mas o olhar do historiador é diferente do olhar do jornalista. Então, eu não posso lhe dar garantias sobre isso que você me pede. A minha posição e opinião sobre ser ou não confiável aquilo que, historicamente, Emmanuel nos traz, com as suas obras históricas, né? Mas eu posso dizer o que eu sinto e as necessidades que vejo, sem diminuir em nada o valor e o esforço do Emmanuel. E o gosto da obra, eu sempre gostei de lê-las, eu diria que precisa ser colocada em outros olhares, sob outros olhares. Sobre ser mais cristã do que espírita, ou vice-versa, mais espírita do que cristãs, não é? Essa
essa fonte grandiosa que é Emmanuel, eu acho que está ligado à mesma fonte que Kardec nos trouxe. Ele tinha a presença imensa e permanente de grandes espíritos de origem católica, todos sabem disso. E é compreensível que esses olhares estejam assentados sobre esta fonte de informação que alimenta esses espíritos. E, sob este ângulo, dá para se entender que a influência dessas culturas no pós-morte, no pós-vida física, é mais intensa do que possamos imaginar. E que, portanto, sendo assim, a manifestação deles acaba refletindo essa bagagem cultural que ainda está presente. E, segundo se depreende do Espiritismo, isso acontece num nível que vai do mais simples ao mais complexo em termos de cultura, ou seja, está presente tanto nas pessoas mais simples que desencarnam, mas que continuam ainda, né, se manifestando sob a influência da cultura que aqui tinham, e na escala mais elevada, que também ocorreria, né? Então, eu compreendo que a forte presença da cultura cristã está, de fato, manifesta no Emmanuel, e ele não nega isso, né? E, finalmente, se é porta de entrada, e se é a melhor porta de entrada no Espiritismo, eu diria que, do ponto de vista racional, não. Mas, do ponto de vista da oportunidade, acontece muito, não é? A questão nem está na porta de entrada, está na porta de continuidade. E você entra, mas sai, porque você conhece aquilo. Agora, você vai entrar de novo em outra porta, e aí é que entra, talvez, a questão importante, do ponto de vista do popular, da massa de pessoas, porque aqueles que são por natureza, pesquisadores, inquiridores, estudiosos, persistentes, acabam encontrando o seu caminho para não ficar só na porta de entrada. Mas nós sabemos que há uma grande parcela que depende dos orientadores, dos educadores, dos líderes de opinião, para abrir os seus olhos. Então, grande parte de nós viveu e vive essa experiência de começar de uma maneira e depois ir descobrindo caminhos que os distanciam daquela limitação inicial. E é lógico. E aí a gente pode, por exemplo, dizer, olha, não é aconselhável que você indique obras que vão prender os indivíduos a elas, mas que indique de tal maneira que possa ser um princípio, mas que elas se abram para não ficar nas limitações daquela. Senão, por exemplo, a obra Nosso Lar vai ser sempre o caminho do céu. A ilusão, não é? E o umbral vai ser sempre a réplica do inferno.
não é? A outra ilusão. Então, é preciso alargar isto. E aí é que está a responsabilidade daqueles que estão no meio do caminho e que têm uma clareza melhor da própria doutrina. Ok, Ricardo? Obrigado, Wilson. Bem respondido. Agora a próxima vai ser a Alcione, depois o Flávio, e o último será o Saulo, tá bom, Saulo? Você pode perguntar também. Agora a Alcione, por gentileza. Eu sei que a gente já está avançando no horário, só para dar um pitaco, o que eu acho legal dessa coleção do Emmanuel é que, através do livro Renúncia, é que meus pais me deram meu nome. E eu adoro o meu nome. Então, é a parte boa desses romances. Mas o que eu queria te perguntar, Wilson, o que eu quero te perguntar é se você pode falar, contar um pouco para a gente a história da solicitação do Chico Xavier, do original para a FEB, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Bom, quando este livro surgiu, nós tivemos diversos espíritas, líderes, que questionaram alguns pontos importantes. Um deles foi questionado aqui em São Paulo pelo poliglota, primeiro tradutor brasileiro da obra, da Revista Espírita, da obra inteira da Revista Espírita, né? Publicada pela Edicel, em 1972. A obra que quase levou à falência a Edicel. Então, Júlio Abreu Filho, questionou o fato de, pouco tempo antes, ter vindo mensagem de Humberto de Campos que mencionava, por exemplo, 3 espíritas, né? E que, quando vem no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Rustang, que antes não estava, passou a participar. Então, ele fez esse questionamento naquela ocasião, antes mesmo dele lançar o livro que depois fez parceria com Herculano Pires, O Verbo e a Carne. Então, com base nisto, começou a surgir vários questionamentos. E uma das reivindicações que se passou a fazer a FEB, tempos depois, onde estavam os originais. Porque há pessoas que chegam a acusar a FEB de fraude. Mas a FEB, a partir de um certo momento, passou a responder que os originais foram queimados. E quando isto ocorre, você elimina toda a possibilidade de comparação. Por quê? Porque você não tem mais a fonte. E o Chico, embora questionado, ele jamais quis entrar nisto. Ele nem disse que era real, nem disse que não era. Ele simplesmente não quis participar dessas polêmicas e teve lá as suas razões. Ele tinha lá as suas razões. Se eu concordo ou não, se você concorda ou não, são posicionamentos nossos, cada um tem essa liberdade. Agora, indiscutivelmente, a solução disto só pode vir dos originais. E eu vou lhe dizer, eu tive um problema desse tipo com envolvimento de espíritos indiscutivelmente ligados à base rustanguista, que teve uma conclusão possível,
Nós tínhamos nas mãos os originais de um livro cuja primeira edição havia sido publicada, nós íamos publicar a segunda, encontramos, ao analisar o livro, encontramos algo que não estava de acordo com o resto da obra. Achamos estranhíssimos. E quando a médium nos convidou para conversar com ela sobre isto, sem que nós tenhamos dito a ela isto, e nós fomos, ficou esclarecido que houve interferência numa parte do livro e mudou naquela parte o sentido e o ajustou para os interesses estranhos. E sabe qual foi a solução que a médium deu? Tira fora essa parte do livro, publica essa. Porque ninguém tinha os originais mais. Infelizmente, os originais ficaram na casa de praia, uma enchente entrou e destruiu os originais. Então, ela, não podendo ter acesso aos próprios originais, disse: tiremos isto do livro. E é na linha do pensamento rustanguista. Ora, nós estamos todos sujeitos a isso. Eu não estou afirmando aqui que foi feito isso na obra de Chico Xavier. Mas para eliminar as desconfianças, só tendo acesso aos originais. Obrigada. Muito obrigada. Agora o Flávio, por gentileza. Só para agradecer o Wilson, né, por ele ter dividido os conhecimentos dele com a gente, porque a Alcione, eu acho que por telepatia, ela fez a pergunta que eu iria fazer, entendeu? Então, eu passo a bola para o Saulo, tá ok? É só isso. Muito bem, que legal. Saulo, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite, Wilson, obrigado pela aula, sempre bom te ouvir. É uma questão simples, acho que em umas 3 horas aí você responde para mim, dá uma tese. Você concorda com a ideia de alguns grupos e alguns estudiosos espíritas de que o grupo liderado pelo Emmanuel tinha um projeto de poder? Dentro do movimento espírita? Dentro do movimento espírita brasileiro. Na verdade, o projeto de poder seria o espiritismo cristão, evangélico, católico, né? Podemos chamar. Se nós observarmos o que vem desde Kardec, com o surgimento da obra de Rustang, e da maneira como ela surgiu, e da própria colocação de Kardec a respeito do assunto, nós poderemos chegar à conclusão de que eu não diria que o Emmanuel faz parte desse grupo e buscaria o poder. Eu não acho que seja desta maneira, com essa clareza de ação. Porque nós sabemos que as relações humanas ela têm um potencial de poder. Não é? A comunicação é a maneira como nós interagimos, é o meio, é a forma. Toda comunicação tem embutido um desejo de poder, um tipo de preponderância, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente diga, não é meu objetivo, mas está embutido, é da natureza humana utilizar na sua comunicação o desejo embutido de predominar. Não é? Então, nós queremos. Agora, o fato é, se Kardec está certo, havia um projeto de poder, de manutenção do status quo, já no tempo em que eles logo depois que ele lançou o Livro dos Espíritos, e talvez até antes.
não é? E que isso se materializou com a obra de Rustang, na maneira como ela foi feita, confeccionada, produzida e entregue. Só que ela esbarrou numa doutrina estrita, fundamentalmente baseada na razão, e que trouxe, com dados racionais, princípios como reencarnação, princípios como comunicabilidade dos espíritos, essa coisa toda. Então, isso não podia ser impedido mais. Já estava colocado. A obra já estava no mundo. Então, o que se faz? Se deturpa essas bases para garantir o poder para os encarnados que estão presos àquela linha de pensamento, àquela cultura, não é? Dogmática, autoritária, mística, sem razão, não é? E, portanto, essa obra, Kardec condenou, viu, avisou. Ele a coloca, essas cartas que surgiram, e eu tenho no ponto final, no livro ponto final, uma ou duas delas, ele coloca que há uma urdidura no mundo espiritual dos adversários que querem manter a predominância que o espiritismo estava colocando em xeque. Então, o que ele fez? Ele alterou bases do espiritismo e lançou como se fosse uma obra espírita de alta envergadura. Na França, ela vai desaparecer, mas vai encontrar nos meios católicos que se interessaram pelo espiritismo toda a possibilidade de proliferar. E a história, então, a gente já conhece. Eu não tenho dúvida disso. E eu diria que muitas das mensagens, manifestações de Emmanuel ajudam muito nessa direção. Muito obrigada. Tudo certo, Saulo? Nós queremos agradecer muitíssimo a sua presença. Foi muito gostoso, dá vontade de continuar perguntando, porque as perguntas vão surgindo conforme você vai falando. Tem alguma consideração final? Eu quero agradecer muito a todos que nos prestigiaram, ao SEAC e a nossa participação. E agradecer a esses amigos todos que nos dão esse apoio, nos abraçam permanentemente nessa caminhada que fazemos juntos rumo ao infinito. Um abraço a todos. Muito, muito obrigada. Muito bom. Muito obrigada. Queremos agradecer a todos e a todas do Zoom e do Face. Só quero fazer uma pequena retificação, que a MEV será no dia 2, sábado, às 19 horas. Tá? 2, sábado, às 19 horas. No começo nós falamos a data errada. O dia 2, no sábado, às 19 horas, está todo mundo convidado para participar. O nosso muito obrigada e até a próxima semana. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço a Boa todos. noite. Até semana que vem. Obrigado. Obrigada, Wilson. Boa noite. Obrigado. Gostei muito da palestra. E o Face ainda não, o Face já desligou. Tá.